Nesta videoaula eu quero comentar o capítulo 14 do livro Leviatã do Thomas Hobbes. O capítulo 14 se chama Da Primeira e Segunda Leis Naturais e dos Contratos. Já no início desse capítulo, o Hobbes define direito de natureza. Então, ele afirma que o direito de natureza é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim. Então, vale a pena lembrar que o Hobbes ainda está se referindo ao chamado estado de natureza. E no chamado estado de natureza imperaria o chamado direito de natureza, que, como está dizendo aí, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder para garantir a sua vida, a sua preservação, para garantir o que julgar de direito, etc. Além de definir direito de natureza, o Hobbes também define liberdade, a qual ele entende apenas como ausência de impedimentos externos, impedimento que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que quer. Então, no chamado estado de natureza, não havia nenhum tipo de impedimento, pelo menos nenhuma organização política que impedisse o indivíduo de exercer plenamente a sua liberdade, ou seja, a completa ausência, de impedimentos externos. Além de liberdade, o Hobbes também define lei de natureza, e ele afirma que a lei de natureza é um preceito ou regra geral estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que pense poder contribuir melhor para preservá-la. Então, mesmo no âmbito do estado de natureza, havia, por um lado, o chamado direito natural, bem dizer, uma plena liberdade do ser humano para garantir, a sua vida, a sua segurança e os seus demais fins, mas também, segundo Hobbes, havia a chamada lei de natureza, um conjunto de leis naturais, às quais ele vai começar a se referir mais detalhadamente daqui a pouco. Então, sem sombra de dúvidas, a lei de natureza ela remete a preceitos, a regras, a determinações, determinações e regras e preceitos estabelecidos pela razão humana. No entanto, não havia, no âmbito do estado de natureza, nenhum poder que pudesse, de fato, garantir, obrigar o cumprimento das leis de natureza. Além do simples bom senso, da razão, não havia, de fato, nenhum poder obrigando a todos a obedecer a chamada lei de natureza no âmbito do chamado estado de natureza. Então, Hobbes ele faz essa diferenciação entre direito, que é a liberdade de fazer ou de omitir, aí está se referindo ao direito de natureza, e a chamada lei de natureza, que é algo que determina ou obriga, mas determina ou obriga pela razão, e não pela existência de um poder que de fato obrigue à obediência das leis. Então, mais uma vez, é importante dizer que estamos aqui no âmbito do estado de natureza. Aí ele afirma, e dado que a condição do homem é uma condição de guerra de todos contra todos, já falamos disso, para ele, para o Hobbes, o estado de natureza é
simultaneamente é também um estado de guerra, né, de todos contra todos, e não havendo nada de que possa lançar mão, que não possa servir de ajuda para a preservação de sua vida contra seus inimigos, segue-se daqui que numa tal condição todo homem tem direito a todas as coisas, incluindo os corpos dos outros. Então, como não existe nenhum poder, né, para colocar certos limites, né, para a ação dos indivíduos, e como todos se julgam, né, no direito a ter tudo, né, inclusive a submeter, né, outros indivíduos, o que impera, de fato, aí é uma situação, segundo o Thomas Hobbes, de guerra, né, de luta de todos contra todos. Então, o estado de natureza, como já dito, é também um estado de guerra. Na sequência, o Thomas Hobbes vai dizer que enquanto perdurar o direito de cada homem a todas as coisas, não haverá segurança. Então aqui ele já está apontando, né, para a necessidade de se organizar, né, o chamado poder político, o Estado, né, para colocar limites, né, ou para simplesmente superar a situação de estado de guerra, né, estabelecer a segurança, a paz entre os indivíduos. E ele diz ainda: é um preceito ou regra geral da razão que todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha esperança de consegui-la. E caso não a consiga, pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra. Então, aqui ele já começa a remeter, né, à primeira lei de natureza, que, segundo ele vai dizer daqui a pouco, né, consiste no que traz a primeira parte dessa passagem. Então, ele mesmo vai dizer: a primeira parte dessa regra remete à primeira lei fundamental, lei da natureza, né? A primeira lei fundamental da natureza, que significa procurar a paz e segui-la. Então, isso de um lado, né, essa primeira parte, né, remete essa ideia estabelecida pela razão, evidentemente é algo racional, né, quer dizer, procurar a paz, né? Então, trata-se aí da primeira lei de natureza. Mas ele se refere também à segunda parte, né? Então ele vai dizer: a segunda parte remete ao direito de natureza, por todos os meios que pudermos defendermos-nos a nós mesmos, né? Então, se no âmbito do estado de natureza, né, predominasse a primeira parte, né, dessa equação, né, dessa junção dessas duas passagens, né, seria uma situação claramente, né, muito boa. No entanto, como eu já falei, não tem, apesar de ser uma coisa boa, racional, né, buscar a paz, não tem nenhum poder, né, que obrigue de fato todos, né, a buscarem os ditames da primeira lei de natureza, que é justamente a procura da paz. Então, quando o indivíduo, né, até desejando a busca da paz, né, estabelecida pelo direito de natureza, mesmo ele desejando e até trabalhando para isso, e ele não vendo que os demais estão se esforçando ou mesmo buscando o estabelecimento da paz, logo, segundo o Thomas Hobbes, ele também vai desistir, né, da busca, né, do que diz a primeira lei de natureza, que é justamente a busca da paz, e vai, né, lançar mão, né, de todos os meios para garantir, né, a sua preservação, os seus interesses, os seus fins e etc. Né? Então, no âmbito do estado de natureza, apesar de existir, né, a primeira lei, né, de natureza, que é de procurar a paz, né, termina, né, predominando, né, saltando aos olhos, né, essa utilização, né, de cada ser humano, de cada indivíduo, de todos os meios que possa, né, garantir a sua preservação,
e os seus fins, né, mesmo em detrimento dos interesses e até da vida dos demais. Então, o Hobbes diz: dessa lei fundamental de natureza deriva a segunda lei, que um homem concorde, quando outros também o façam, e na medida em que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens, com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo. Então, essa segunda lei de natureza, né, digamos assim, ela estabelece, né, ela indica através da razão que seria muito bom, né, que todos os indivíduos, né, concordassem em abrir mão, né, de certos direitos para estabelecer a paz. Mas é claro que para isso os demais também deveriam concordar, né? Então, não havia no âmbito do estado de natureza nenhum poder, como já dito, que também obrigasse, né, de fato, ao cumprimento dessa segunda lei de natureza. Então, apesar de ser algo muito bom, algo racional, né, algo que todos deveriam seguir, mas como não há nenhuma garantia de que todos seguirão, né, o que, apesar da lei de natureza, apesar dela e pelo fato de não existir nenhum poder que de fato obrigue, né, ao cumprimento da lei, continuamos assim no âmbito, né, do estado de natureza, que é um estado de guerra, né, para o Thomas Hobbes. Mas aqui ele já está preparando, né, a necessidade de se estabelecer um poder, né, que garantisse de fato, que determinasse o cumprimento das chamadas leis de natureza, porque elas são, de fato, racionais. No entanto, repito, não havia, né, nenhum poder que garantisse as leis de natureza, mas as mesmas já estavam colocadas no âmbito do estado de natureza. Ele diz ainda: enquanto cada homem detiver seu direito de fazer tudo quanto queira, todos os homens se encontrarão numa condição de guerra. Então, é o que eu já mencionei, né? Quer dizer, você tem no estado de natureza as leis, né, naturais, mas não tem nenhum poder que, de fato, obrigue o cumprimento. Então, nessa situação, os homens acham que têm direito a fazer tudo o que querem e como querem, então termina predominando, né, como nós já falamos, a guerra de todos contra todos. O Hobbes diz na sequência: abandona-se um direito simplesmente renunciando a ele ou transferindo para outrem, né? Então ele começa a entrar já na questão do contrato, né? Do pacto necessário para a criação do poder político, ou do que ele chama também de poder civil, né? Mas para isso é necessário que os indivíduos abram mão de uma grande parcela dos seus direitos. Então ele diz, alguns direitos não podem ser transferidos ou abandonados, principalmente a renúncia ao direito de resistir a quem o ataque para tirar a vida, né? Então, o Hobbes vai dizer, apesar de ser um defensor, né, do absolutismo monárquico, e mais adiante, né, nós veremos, quando formos tratar da criação do Estado e dos direitos do soberano, o quanto o soberano tem uma gama aí quase que ilimitada, né, de direitos e de prerrogativas. No entanto, o soberano não tem, né, segundo o Hobbes, o direito de tirar a vida, né, dos seus súditos, na medida em que ele já está falando aqui e se referindo ao estado de natureza, que certos direitos são inegociáveis, né? Então, você cria o Estado, cria o poder político para garantir a paz, garantir a vida, né, dos súditos. Então, nunca que um súdito, né, um indivíduo,
possa abrir mão, né, da própria vida, né? Então, isso segundo o Hobbes, né, abrir mão da própria vida ou deixar de reagir, né, contra alguém, mesmo Estado, né, que possa querer, né, tirar a vida de alguém, esse indivíduo tem que reagir, né, pois o mais importante é a garantia da vida, tratando-se assim de um direito inegociável. Ele diz ainda, a transferência mútua de direitos é chamada de contrato, né? Então, ele está já preparando o terreno para criação, né, do Estado, então é necessário a transferência, né, de direitos para um outro órgão, né, digamos assim, que ele vai chamar de soberano, e isso passa pelo contrato. Então, a transferência mútua de direitos é chamada de contrato. Então, ele está imaginando, acho que a melhor palavra é essa, né, que teria sido feito um contrato, um pacto, né, entre os indivíduos para a criação do Estado, né, para criar o Estado com o objetivo de sair do estado de natureza, que é um estado de guerra, né, e passar para o chamado Estado civil, né? Então, ele imagina que esse processo teria se dado através da formulação de um pacto, de um contrato. Eu uso o termo aqui imaginação porque trata-se disso mesmo, né? Não é uma visão, digamos assim, histórica. E o mais importante para o Thomas Hobbes, e é o que a gente vai ver depois, é a justificação da existência do Estado. Então, quando ele pensa em pacto, em contrato, quando ele imagina isso, né, ele está criando nada mais nada menos do que um instrumento, né, para justificar a existência do Estado. Pois, se não tivermos um poder, né, para servir como árbitro, né, entre os conflitos, o ser humano continuaria vivendo no estado de natureza, que é um estado de guerra. Então ele diz ainda, quando se faz um pacto em que ninguém cumpre imediatamente sua parte, e uns confiam nos outros na condição de simples natureza, a menor suspeita razoável torna nula esse pacto. Mas se houver um poder comum situado acima dos contratantes, com direito e força suficiente para impor seu cumprimento, ele não é nulo. Então ele está dizendo, não adianta nada também fazer um pacto, né, seja para o que for, mas sem existir um poder que possa garantir o cumprimento do pacto, né? Então é fundamental que haja, né, um poder, né, pairando, né, sobre a cabeça dos indivíduos, né, que possa, né, garantir os acordos, o pacto firmado. Então ele está de novo preparando o terreno, né, para justificar a criação do Estado mais adiante. Ele diz ainda, para finalizar esse capítulo, um pacto em que eu me comprometa a não me defender da força pela força é sempre nulo. Então aqui, mais uma vez, né, quer dizer, não se faz um pacto, né, prometendo a vida ou não reagir, né, contra alguém que queira tirar a minha vida. Né? Então, se o pacto foi feito nesses termos, ele é nulo. E aí diz, ó, porque ninguém pode transferir ou renunciar a seu direito de evitar a morte, os ferimentos ou o cárcere. Portanto, a promessa de não resistir à força não transfere qualquer direito em pacto algum, nem é obrigatório. Então, aqui ele está dizendo algumas coisas são inegociáveis, né? É interessante porque se trata de um autor absolutista, né? Ele está defendendo o poder máximo, né, do soberano. Nós, como eu já falei, veremos, né, isso mais para frente. Mas mesmo o Hobbes, mesmo um autor absolutista, está dizendo, né, algumas coisas, alguns direitos são inegociáveis, em especial o
direito à vida. Bom, eu vou parar por aqui. O objetivo dessa videoaula era apenas comentar, né, a existência dessas duas leis da natureza que ele menciona, né, e deixar claro que no âmbito do estado de natureza, para o Hobbes, né, existiam, né, leis de natureza que de fato eram leis, né, eram leis no sentido de preceitos determinados, né, estabelecidos pela razão, mas apesar de serem racionais, né, eram leis que não tinham, né, a favor de si nenhum poder, né, suficiente para fazer com que todos as cumprissem, né? Então, mais uma vez, ele está citando, né, mencionando as primeiras leis de natureza, mas para justificar que elas só se estabelecerão mesmo, né, só serão cumpridas mesmo a partir da criação de um poder que ele vai chamar, né, de poder soberano. Na próxima videoaula eu retorno, né, para comentar outras leis de natureza. Por hora, eu agradeço e até a próxima oportunidade.